Agora sim, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à pré-defesa do aluno Caio Fernando da Silva, com o título Energias Alternativas e Renováveis, kit didático para a prática docente, tendo como orientador a professora Daniela Delgado e membros da banca, Fernando Oliveira e João Lucas. Caio, a gente separou o seguinte, você tem 40 minutos para apresentação, em seguida a banca tem 30 minutos para sugestões. Não sendo utilizado o tempo na apresentação, pode ser utilizado para a banca. Tá? Agora sim, Caio, com você. Certo, muito obrigado. Vou fazer a projeção agora. Estão visualizando ok aí? Sim, Caio. Sim. Vamos lá. Boa noite a todos. Um agradecimento especial a todos que vieram aqui prestigiar meu trabalho, fazer essa apreciação. Meu nome é Caio Fernando. Minha orientadora é a professora Daniele Bandeira de Melo Delgado, né, como foi apresentado previamente pela professora Marli. E o título do meu trabalho é Energias Alternativas e Renováveis, kit didático para práticas docentes. O tema do meu trabalho trata sobre o desenvolvimento de um kit didático para tratar de conceitos de energia solar, programação e robótica, com o intuito, né, de ser utilizado para a aplicação de práticas docentes no contexto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do IFPA, Campus Paulo Afonso. Esse tema ele parte de um problema que tem duas premissas. A primeira premissa ela é mais geral e ela trata da expansão da utilização da energia fotovoltaica. Essa expansão, por sua vez, ela demanda a capacitação de profissionais, tanto do profissionais para atuar no segmento de serviços, quanto profissionais para atuar no segmento de pesquisa, para atuando, desenvolvendo novas tecnologias. E a segunda premissa é uma premissa mais local, que ela é relativa ao próprio Instituto Federal do Campus Paulo Afonso. Porque o Campus Paulo Afonso ele tem se tornado referência na pesquisa de energias renováveis, inclusive apresentando diversos trabalhos de conclusão de curso, né, com o tema de energia renovável no segmento solar, formando profissionais para atuar no segmento de serviços e também formando profissionais para atuar no segmento de pesquisa, que inclusive iniciam suas linhas de pesquisa dentro do Instituto e dão continuidade a essas linhas de pesquisa em outras instituições. Quando se formam, vão fazer mestrado, doutorado, dão continuidade à linha de pesquisa em energia solar, que foi iniciada dentro do IFPA. Nesse contexto, o protótipo VEM, ele é uma ferramenta utilizada para auxiliar nessa formação. Só um instante, vou abrir a câmera aqui. Só para me sentir melhor apresentado. Dando continuidade. Então, para sanar esse problema, né, que a pesquisa propõe a resolver, são os seguintes objetivos. Objetivo geral. O objetivo geral é desenvolver um kit didático para reproduzir os princípios práticos e teóricos da conversão da energia solar em energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos, favorecendo a prática docente no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Paulo Afonso. Os objetivos específicos são de conceituar a geração de energia solar em sistemas fotovoltaicos, identificar os parâmetros para avaliar a qualidade dos sistemas fotovoltaicos, elaborar uma metodologia para reproduzir de forma didática os conceitos básicos da energia solar fotovoltaica,
projetar um kit que possa ser utilizado para práticas didáticas utilizando o sistema solar fotovoltaico e sugerir práticas docentes com o uso do kit desenvolvido. A partir desses objetivos, a pesquisa realizada ela é aplicada, ela possui abordagem qualitativa e quantitativa, né? Ela tem ambos, ela une as duas abordagens no desenrolar da pesquisa. Ela é de natureza exploratória e descritiva e adota dois procedimentos, que são o procedimento bibliográfico e experimental. Os outros dois eixos da metodologia, que é a aquisição dos materiais e a validação do protótipo, eu vou explicar mais à frente. A partir da bibliografia, foi levantado esse diagrama de blocos, daí da figura 1, para orientar a montagem do protótipo. Os elementos que compõem o protótipo, a partir desse diagrama de blocos, são o microcontrolador, que ele vai realizar a integralização de todos os componentes, um sensor de tensão e corrente, que ele vai fazer a aquisição dos dados dos módulos fotovoltaicos, um modo Real Time Clock, é um modo de tempo real, para fornecer informações de data e hora em tempo real, para quando o protótipo de kit educacional estiver desconectado do microcomputador, né, operando desconectado do microcomputador. O módulo do cartão SD para fazer a comunicação do microcontrolador com o cartão SD, fazendo com que os dados adquiridos pelo sensor de tensão e corrente sejam armazenados. E um display LCD para fazer a interação com o usuário. Dentro da ideia desse diagrama de blocos, o protótipo ele se propõe a fazer o estudo dos seguintes conceitos, que é corrente, tensão, a corrente de curto-circuito, a tensão do circuito aberto, potência, energia, fator de forma e por fim, a curva IV. Né? Todos esses conceitos que eu falei são conceitos relacionados à especificação de módulos fotovoltaicos. Aí na figura 2, essa imagem, eu não sei se as legendas estão legíveis, mas qualquer coisa no final a gente pode voltar a analisar melhor. Mas essa figura 2, ela apresenta de forma contrata os elementos que compõem, os dispositivos que compõem o protótipo. O microcontrolador utilizado foi o Arduino. O Arduino, como é bem sabido, ele é uma plataforma de desenvolvimento livre, já tem ampla aplicação em trabalhos educacionais, e ele tem uma característica que é interessante para a produção desse trabalho, que ele já possui de forma nativa os protocolos de comunicação que são utilizados pelos demais componentes. Por exemplo, outro dispositivo que foi utilizado é o Real Time Clock. Esse modelo especial é o DS3231, que tem nele embutido um sensor de temperatura. Ele possui ele se comunica através de protocolo de comunicação I2C, que é nativo do hardware do Arduino. O módulo fotovoltaico, que ele tem esse módulo utilizado no desenvolvimento do protótipo, ele tem especificação de fabricante de 5,5 volts e a corrente tem uma especificação de 240 mA. O sensor de tensão do modelo INA219, ele também usa o protocolo de comunicação de 2C, que é nativo do hardware da placa Arduino. E ele possibilita a medição de tensão e corrente de forma simultânea em um único circuito integrado, no caso da forma que ele é mostrado na figura. Central na figura está a fonte de tensão ajustável para a protoboard, que ela é utilizada para alimentar os componentes quando o protótipo está operando desconectado de um computador. Uma protoboard para fazer as conexões e o módulo adaptador para cartão microSD. Ele faz a tradução da informação do microcontrolador para o cartão SD e ele utiliza o protocolo de comunicação SPI, que também é nativo do Arduino. E aí o display, um display 16 por 2, 16 colunas por 2 linhas, que ele vai ser utilizado para realizar a interação do usuário, ou seja, o discente, aluno que vai realizar a prática com o kit. E ele se comunica através do protocolo I2C com o Arduino, através do módulo de comunicação I2C. Esse multímetro de modelo Ricara HM1002, ele foi utilizado como um
equipamento de referência para auxiliar na realização dos testes de validação do protótipo. Os testes de validação do protótipo, a função deles é avaliar, né, de forma mais precisa a confiabilidade do protótipo em reproduzir o comportamento teórico do módulo fotovoltaico nas medidas que do banco de dados do protótipo. A partir da bibliografia, né, foram selecionados esses 5 instrumentos de avaliação que são oriundos da estatística, que é a média, o desvio padrão, a variância, a carta de controle de média e a carta de controle de desvio padrão. Essas 5 ferramentas de estatísticas, elas estão sendo ainda utilizadas para poder determinar o grau de confiabilidade, se de fato os valores disponibilizados, os dados disponibilizados pelo protótipo, reproduzem o comportamento, digamos assim, autêntico dos módulos fotovoltaicos. Aqui eu trouxe o cronograma, né, para ilustrar a linha do tempo de realização do trabalho. E salientar que, no caso, até estamos aí no começo de maio, os testes de validação que eu acabei de falar, eles estão em andamento, mas eu vou concluir a realização deles aí na primeira metade de outubro. Por esse motivo, os resultados não têm como destaque a realização desses testes de validação. Mas eu vou mostrar, né? Eu vou dar prosseguimento aqui. Devido à situação do cronograma, que ele está em andamento, os resultados que eu apresento aqui são resultados de funcionalidade do protótipo. Como primeiro resultado, está a montagem do protótipo. A partir daquele diagrama lá, mostrado na figura 1, foi realizada a montagem desse circuito numa plataforma chamada FreeSync, que é uma plataforma livre. Nessa plataforma FreeSync foi realizada essa montagem do protótipo, que apresenta aqueles dispositivos lá da figura 2, o sensor de tensão, o RTC, o display, o Arduino, a fonte, de forma funcional. Na figura 5, essa montagem que eu acabei de mostrar na figura 4 do FreeSync, ela está mostrada de forma prática, visão frontal, visão traseira do protótipo, utilizando aqueles componentes que foram mostrados lá na figura 2. Esse protótipo funcional, do jeito que ele está aí, ele é capaz de realizar a medição. Ele mostra, né, a medição de tensão, corrente, potência e energia nesse display, conforme é mostrado nessa figura 6. É um exemplo de medição funcional com protótipo. À esquerda tem um exemplo de medição realizada para uma ligação em ligação em curto-circuito, né, que mede a corrente de curto-circuito do módulo. E à direita vem um exemplo de ligação para medir a tensão do circuito aberto. Esse teste realizado como resultado parcial, ele tem o objetivo de mostrar a funcionalidade do protótipo, né? A montagem realizada dele realmente ela é capaz de medir. Nesse quadro 2, esses dados eles foram extraídos do módulo de cartão SD, ou seja, os valores medidos pelo protótipo, eles são armazenados no cartão SD e, ao serem armazenados, eles já são tabulados, o próprio código já faz um pré-tratamento dos dados medidos e os dados já vêm dessa forma que está aí. No caso, a coluna de referência de número e do tipo de ligação eu inseri para poder deixar a apresentação mais didática, mas os demais valores eles já vêm tabulados dessa forma para facilitar a análise. Nesse caso aí, do quadro 2, foi um teste de funcionalidade voltado para comprovar o armazenamento de valores no cartão SD. E aí foram feitas 15 medições e elas foram armazenadas de forma automática pelo protótipo em intervalos de 10 segundos. Isso foi definido na programação do Arduino.
5 medições para circuito aberto, 5 medições para curto-circuito e 5 medições para uma carga resistiva de 220 ohms. Como faz parte do escopo do trabalho, a proposta de prática docente, a ferramenta explorada no trabalho para poder propor as práticas docentes foi o plano de ensino. O plano de ensino é uma ferramenta didático-pedagógica utilizada na formulação de uma aula. Dessa forma, as práticas docentes a qual serão realizadas com o kit, elas vão estar dentro do escopo de uma aula. Elas vão ser propostas e idealizadas para estar dentro do planejamento de uma aula, para poder passar os conceitos que eu citei lá anteriormente, de corrente, tensão, potência, curva e V. Dentro da proposta do plano de ensino, são sugeridas no trabalho três planos de ensino para 3 aulas distintas. No caso, o primeiro plano de ensino é a introdução ao ensino de energias renováveis, onde é introduzido o protótipo para aplicação de práticas. É mostrado o conceito de módulos fotovoltaicos e os conceitos introdutórios relacionados ao protótipo. O segundo plano de ensino é relacionado ao traçar a curva V, onde são trabalhados os conceitos de corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto, potência, fator de forma, tensão de operação, corrente de operação, e por fim, a máxima potência, e por fim, para poder traçar a curva V. E a terceira plano de ensino proposto é da associação em série de módulos fotovoltaicos. No caso, o protótipo ele dispõe de 3 unidades de placas, faz parte do escopo do protótipo, 3 unidades de placas fotovoltaicas, e nesse plano de ensino, vai tratar sobre a associação em série de módulos fotovoltaicos, analisando o efeito na corrente e nos demais fatores do funcionamento da placa. Como conclusões parciais do trabalho, o protótipo está sendo logrado o êxito no decorrer da linha do tempo do trabalho, o cronograma está sendo cumprido à risca, o protótipo já foi montado, é funcional e realiza as medidas a que se propôs fazer. E essas foram as referências, no caso, as referências levantadas para a realização do trabalho. E é isso. Obrigada, Caio, pela apresentação. Você usou muito menos do que 40 minutos, né? Eu acredito que tenha dado aproximado aí 20 minutos, sendo esse tempo disponibilizado, então, para sugestões da banca. E aí, agora eu passo a palavra para a professora Daniele, sua orientadora, para poder conduzir as sugestões da banca. Por favor, Dani. Obrigada, Marley. Obrigada, Caio. Vou passar a palavra para João Lucas, como um examinador externo, né, para que ele possa fazer as considerações dele. Obrigada. Muito obrigado, pessoal, novamente pelo convite, a professora Daniele e o Caio. E, Caio, parabéns pela apresentação, foi uma apresentação boa. O seu tema é um tema que eu acho também bem interessante, porque eu particularmente gosto muito de trabalhar com essa parte educacional e protótipos educacionais, né? Inclusive, o meu TCC foi também nessa linha, no IFBAí. Mas eu apliquei mais robótica, né? Eu fiz um robô com energia solar e tal. Eu acho que é uma linha de trabalho a ser seguida. O seu trabalho, primeiramente, eu fiz algumas anotações aqui, vou te mandar um arquivo com as anotações, mas a primeira coisa que eu observei foi o seu título. Quando eu li o título do seu trabalho, quando a professora Daniele me convidou e mandou o e-mail, eu pensei que o seu trabalho, pelo título, iria fazer algum protótipo também com energia eólica, com outra fonte de energia, por causa do título, que você colocou energias alternativas no título. Mas, assim, o seu foco foi energia fotovoltaica. Então, eu acho que tem que eliminar esse título aí, energia alternativa, e colocar fotovoltaica.
porque o seu trabalho foi todo voltado à energia fotovoltaica. Isso é só uma sugestão mesmo de melhoria, né? Não tem nenhum problema nisso. E aí, seguindo, eu acho que o seu trabalho tem que ter como resultado um manual, cara. Tipo, eu fiz isso no meu, também eu fiz algo parecido. Eu montei um manual no final, que era um manual de práticas, onde eu coloquei todas as práticas possíveis que eu pensava no trabalho. Lá no meu eu acho que tinha mais de 30 práticas, algo assim. Aí eu coloquei cada prática e coloquei como docente, como o docente iria trabalhar com o aluno nessa prática. Então, esse manual iria explicar tudo isso. É tipo o que você fez no seu texto, no final, que eu vi que você começou a fazer algo como se fosse um manual, em resultados. Mas eu acho que você pode colocar em resultados o resultado do seu projeto mesmo, que você, com algum teste e a validação, e colocar em anexo um manual de práticas. Eu acho que vai ficar bem legal fazendo isso. E aí, seguindo nessa linha, eu fiquei um pouco pensando se vai dar tempo de você fazer, se vai dar certo, a partir da curva em V, que você falou. Por quê? Porque a curva em V, ela tem uma dificuldade de traçar, não é tão fácil. Para você fazer isso variando a resistência, eu acho que você vai usar um potenciômetro ou algo do tipo, não sei. Mas, assim, para você variar essa resistência, você vai começar a variar, essa sua célula fotovoltaica, ela é pequena, vai ter ruído na medição, e eu acho que a curva não vai ficar tão legal. Eu, particularmente, eu não sei, você pode testar depois, não sei se você já testou, você poderia até falar isso, se já testou. Já fez esse teste? Estou começando a fazer o teste. Realmente é bem trabalhoso mesmo, para fazer, para ficar legal. Isso, porque eu acho que a curva não vai ficar tão legal nesse experimento, eu acho que vai ser complicado fazer isso. Para você conseguir fazer e dar certo, teria que colocar um conversor na saída. No YouTube tem vários vídeos disso, mas é bem complicado, acho que não é necessário nesse momento. Eu acho que para você, um caminho bem interessante seria você pegar acrescentar como uma prática, e essa prática vai fazer com que você tenha várias outras. Você pegar um módulo fotovoltaico convencional mesmo, com uma potência elevada, no IFBA, eu lembro que tinha vários lá parados, não sei se ainda tem, mas acho que deve ter ainda, porque tinha vários na minha época lá, e eles eram bem tranquilos para pegar esse módulo, eu levei para minha casa, fiz testes, até foi a professora Daniela que liberou na época, fez o pedido e tudo. Tipo, os módulos convencionais que você vai ter lá no IFBA, eles vão ter o diodo de bypass, certo? Você pode procurar algum que tenha 3 diodos de bypass, que é o padrão utilizado no mercado hoje. Esse módulo que você utilizou, pequenininho, ele não tem diodo de bypass. Provavelmente, eu tenho quase certeza que não tem. Não tem. E aí, isso dificulta os experimentos, porque, tipo, se você pegar um módulo real, mesmo sem Arduino, se você pegar um módulo real, colocar como carga dele, você vai ligar o positivo e o negativo em um disjuntor, pode ser, e ligar como carga um resistor de chuveiro, por exemplo. Isso é bem interessante. Você liga um resistor de chuveiro elétrico, qualquer chuveiro que você pegar, e coloca água também, coloca esse resistor dentro de uma bacia d'água, porque ele vai esquentar um pouco. E com isso, você vai ter um painel com uma carga. E você vai conseguir fazer medições de tensão, corrente, com essa carga. E o que é interessante é que, como esse painel tem o diodo de bypass, você vai conseguir explorar todo o conceito de diodo de bypass em cima desse módulo. Isso é bem simples de fazer, bem simples mesmo. Eu acho que vai acrescentar muito no seu trabalho e vai ter resultados bem interessantes, práticas interessantes. Daí, toda vez que você sombrear, tipo, eu sombreei uma célula do módulo, você vai ver que a tensão vai cair 1/3 no multímetro. Isso aí é bem interessante, você vai explicar que o diodo de bypass ativou e tal. Se você sombrear, tipo, na parte inferior, você sombreia mais células, aí ele vai cair mais 1/3. Você vai ver que o painel vai cair de 1/3 em 1/3 a tensão. Isso vai ficar bem, bem bonito. Ele fica bem bonito mesmo na medição. Eu já fiz algo parecido. Então, é uma prática bem interessante. Você vai conseguir os materiais fácil aí em Paulo Afonso, não tem dificuldade para isso mesmo. E o módulo, acho que o IFBA cede. Então, você consegue fazer isso em tempo curto e nem precisaria nem dar Arduino para essa prática. Você conseguiria colocar Arduino também, tranquilo. Mas nem precisaria, porque se você usa um multímetro, você já vai conseguir tirar muitas conclusões disso. E você pode deixar esse kit, módulo mais disjuntor, mais a resistência, como se fosse um kit didático mesmo. Organizar isso direitinho. Porque, tipo, você vai conseguir identificar como o diodo trabalha, como o sombreamento ocorre nos módulos.
você pode ficar fazendo o sombreamento de várias formas e você vai ver o comportamento da atenção. Você pode mandar o aluno montar uma tabela com esse comportamento do sombreamento. Isso é muito legal mesmo. E eu acho que vai dar certo aí e você vai conseguir incrementar um monte de práticas com isso. Eu até coloquei um link para você no arquivo sobre uma dissertação que ele explora o diodo de bypass. Ele fala como funciona o diodo de bypass, tudo que existe nele. Então, você pode pegar essa dissertação como exemplo e estudar ela depois. Eu acho que vai ser bem útil para o seu trabalho. E aí você iria acrescentar uma coisa bem interessante no trabalho, além de você conseguir fazer práticas com série, paralelo, com essa célula que você já tem, que também é uma prática interessante. Agora, a curva IV, eu não sei se você vai conseguir fazer tão bonito e virar uma prática mesmo de fato. Mas, assim, existe um mundo de possibilidades, né? Você vai ter que testar agora, e eu acho que tem que correr contra o tempo aí, que o tempo vai ser um pouco curto para isso. Mas, por isso que eu acho a ideia bem interessante do diodo, porque eu acho que com o kit do diodo, você iria conseguir explorar muito a parte da teoria, iria conseguir abordar a teoria e fazer isso na prática. Aí, além disso, eu acho que o seu trabalho, você também poderia dar um foco na escrita em módulos fotovoltaicos mesmo. Em práticas com módulos fotovoltaicos, falando sobre o diodo, como funciona o módulo, como funciona a célula fotovoltaica, quais são os tipos de módulo também, porque isso é um estudo, né? Eu acho que você já começou a fazer esse estudo, na verdade, porque eu vi que você falou de modelagem e tudo. Mas, assim, eu focaria em módulo fotovoltaico e esqueceria ficar falando de energias alternativas como um todo, porque eu acho que é melhor afunilar a ideia, entendeu? Se você afunilar, pegar esse kit e pegar um módulo de verdade, eu acho que vai ficar um trabalho bem legal. Essa era a minha principal visão que eu tive. E a questão do tempo, né? Porque eu acho que o tempo é um pouco curto mesmo, então, para você vai ter que correr um pouco aí atrás nessa questão do tempo. Deixa eu ver se tem aqui mais uma coisa interessante. Eu também tinha falado como você iria... Eu tinha uma pergunta aqui que era como você iria fazer para validar esse experimento, mas eu vi que no slide você colocou, já explicou isso, que no texto não tinha isso no momento. Mas, basicamente, eu acho que é essa ideia. Tem várias outras coisas aqui que eu falei durante o texto, que eu pontuei, mas eu acho que não é interessante falar aqui, porque não vai ser tão válido, é melhor você ler mesmo. Eu vou te mandar o arquivo. Mas, assim, o trabalho tá legal, a ideia do trabalho é legal, mas você vai ter que pensar aí em como fazer essas práticas, fazer mais práticas, né? E aí você pode explorar isso, pegar um painel e explorar esse painel, ao invés de ficar somente com essa célula fotovoltaica. Essa é a minha visão. E, basicamente, depois eu vou te mandar aqui o meu texto, e você pode ler e qualquer dúvida pode me perguntar quando terminar aqui. E é isso aí, eu vou passar a palavra para Daniela. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, João Lucas. Obrigada, né, pelas suas contribuições. Agora, como examinador interno, Fernando. Pronto, boa noite a todos mais uma vez, né? Nossa segunda vez hoje aqui. Mais uma vez eu reforço que é um prazer estar sempre contribuindo com vocês. Obrigado pelo convite, certo? E parabenizar, né, o menino Caio. Não sei por que, desde a primeira vez que eu falei com ele, eu acostumei a chamar ele de menino Caio. Não é assim, cara? Saudade de encontrar vocês aí pelos corredores e contar as boas e velhas mentiras de cearense para vocês acreditando. Mas é isso. Então, veja, Caio, seu trabalho está num direcionamento bem interessante, certo? Da mesma forma que eu, a professora Daniela também, a gente acabou uma licenciatura em educação profissional, então a gente está bem afiado nessas coisas aí, educacionais, em práticas, nessas coisas. Então, enche os olhos da gente ver você aí na engenharia elétrica, mas fazendo o seu PFC voltado para essa área de práticas, né, de práticas docentes. Então, é muito interessante isso, é muito legal, faz a gente recordar aí os perrengues e as correrias que a gente teve aí para terminar essa graduação no meio da pandemia aí, no ano passado. Então, focando agora no seu trabalho, certo? Eu acho interessante, até anotei aqui, eu estou olhando para a câmera e para baixo, que eu estou igual o Faustão aqui, sem conseguir ler minhas anotações, mas é o seguinte, o título do teu trabalho, de fato, ele puxa a mente da gente para um contexto bem amplo, certo? Então, eu concordo com o João quando ele pontuou aí que você deve rever esse título,
certo? Porque como você vai trabalhar somente com os painéis fotovoltaicos, o título chama para uma coisa bem ampla e talvez provoque eu não diria uma decepção, né? Mas ele provoca assim uma controvérsia na mente da gente, né? Você chama no título para uma coisa e quando chega é só o painel, certo? Então talvez ele seja melhor você focar mais naquela coisa de fotovoltaico conjunto e aproveitando já que eu estou falando do título, talvez fosse interessante você chamar de conjunto didático, certo? Porque kit é uma expressão, talvez seria um preconceito de brasileiro nordestino, fã da língua portuguesa mesmo, mas eu acho que conjunto cai mais gostoso em cima do teu texto do que kit. Não vai dar muito trabalho se você quiser mudar isso, porque é só dar lá acho que é Ctrl+O no Word, né, que você dá e localiza e substitui. Talvez conjunto didático seja interessante. E na minha cabeça, só me vem que o conjunto didático já diz automaticamente que é para a prática docente. Talvez o prática docente não precise. Mas aí é uma questão que vocês podem analisar, talvez seja só paranoia minha, certo? Mas na minha visão, quando chama para a expressão conjunto didático, automaticamente já subentende-se que seja para práticas docentes, certo? Até porque vai servir de forma geral para o processo de ensino-aprendizagem, que vai ter sempre o docente ali e o aluno, certo? Com relação à parte escrita lá, até o andamento que você está, né? É interessante que vocês, não foi só você, o outro que eu participei também, vocês estão aí afiados para escrever, né? Já estão. Às vezes eu já peguei pré-defesa anteriormente, aí que o pessoal estava iniciando os textos, não, mas vocês já estão bem adiantados aí nessas coisas. E como você está usando aí a plataforma Arduino, e eu sou fã também desses caras, talvez seja interessante que você dê uma esticadazinha ali, talvez falando mesmo da plataforma, do conceito do Arduino em si, né, do projeto. Não digo falar muito não, porque o seu foco não é esse, mas talvez seja interessante, já que a sua ênfase é enveredar por essa questão didática, o projeto Arduino também, ele envereda nesse sentido, então talvez enriqueça aí, se vocês falar um parágrafozinho ou dois ali do projeto em si, né, que já trata de fins didáticos, pedagógicos e de ensino-aprendizagem, certo? Com relação ao trabalho escrito, tem um ou outro lapso de digitação mesmo. Você está vendo, você deve ter um certo cuidado, que tem alguns espaçamentos que você não está deixando, outro lugar você deixou demais, mas esses são detalhes que você vai corrigir depois, certo? É só observar isso. E com relação à apresentação, eu recomendo que você balanceie um pouquinho. Eu estou misturando as coisas aqui, mas é que está na mesma linhagem aqui das minhas anotações, senão eu vou confundir, certo? Que você balanceie. Em algumas lâminas da apresentação, você falou muito com pouquíssimo texto, com uma ou duas palavras, e em outros você botou muitas palavras e falou pouco, né? Talvez seja interessante você balancear quando for para a apresentação valendo mesmo, para a sua apresentação ficar mais fluida, certo? Para ela ficar ali mais agradável aos olhos, né? Com as fontes, os tamanhos e tudo, a organização dos textos de uma forma mais fluida, certo? Para todo mundo que estiver assistindo, até para você mesmo se orientar, certo? Mas, de forma geral, você está desenrolando bem, apresentando bem, escrevendo bem, e são pequenos ajustes mesmo que a gente está aqui para isso, para a defesa, certo? Com relação ao projeto em si, cadê aqui? Pronto, aqui é a minha anotação, deixa eu ver se eu consigo ler. Pronto. Eu recomendo que, se você pretender de fato continuar usando aquele LCD 16:2, que você incremente ali no seu projeto um ajuste de contraste, porque eu até vi na ilustração que quando você fotografou lá o projetinho funcionando, você estava meio que botando a mão para melhorar a iluminação ali, corrigir o contraste manualmente ali do filho, né? Que tem uma possibilidade, né? Que não sei se aquele seu display aceita, mas a maioria aceita você instalar um potenciômetro, se não me engano, um resistor extra também lá, onde você consegue fazer um bom ajuste do contraste e o display vai ficar com o fundo com a imagem bem limpa mesmo, você vendo os dígitos com a maior lucidez, certo? E aproveitando que eu estou falando da interface homem-máquina, né, da IHM do seu projeto,
eu até vai dar trabalho, né? Não vou botar pilha em você, não. Mas se você quisesse já fazer uma aquisição direto no computador e um tratamento aí direto, em vez de usar o USD, talvez fosse interessante também. Algum tipo de supervisório ou coisa do tipo. Mas aí, como o tempo é curto para a gente, eu digo para a gente porque a gente está envolvido nessas coisas todas, para você, na pesquisa, no desenvolvimento, na escrita, talvez não dê tempo, né? Mas talvez fosse o caso de pensar numa interface mais avançada, né? Mais moderna, pegando direto da USB e fazendo o tratamento dos dados. Mas aí não vou botar pilha também com relação a isso, porque dá muito trabalho. Eu sei que não é fácil interagir com Arduino e essas IHMs, essas coisas. Certo? E da mesma forma que o João falou, eu acho que aquelas práticas que estão lá dentro do trabalho talvez fique melhor em anexo, tá certo? Você, se for uma, duas, três ou 10, quantas forem, que fiquem como anexo, vai ficar mais organizado, porque fica lá você tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, mas lá no meio daquele desenvolvimento, ali tem a introdução, o desenvolvimento de uma prática, e depois outra, e outra, fica meio confuso para o leitor, certo? E com relação ainda ao trabalho, eu só sugiro que você. Eu tenho toque, certo? Eu tenho toque, perdão. Mas eu sugiro que você organize as figuras de um ângulo melhor, certo? Procure fazer aquelas fotos no ângulo, porque você vê que a imagem fica meio afunilada, né? Os painéis que você fotografou, o Arduino, eles ficam meio. Procura um ângulo para ficar retinho, assim, que isso é muito agradável ver a imagem alinhada, bem certinho, o fundo bonitinho, tudo casando. E contribuindo ainda com a sugestão de João Lucas, com relação a você usar um painel grande mesmo de verdade como se o outro não fosse, mas um painel maior, de fato a gente tem alguns painéis lá no IFPA, não são, talvez você encontre aí dos mesmos que João Lucas usou no tempo dele, como ele mesmo diz, o tempo dele, o tempo de Fabiano, mas a gente resgatou alguns também que a Chess doou, lá, que estava lá no Salto Errado, a gente resgatou eles, fez uma limpeza, organizou, Evandro já teve a oportunidade de testar alguns, não lembro se foi Marley também que testou também, que você pode ver se tem algum que se encaixa nas características que o João falou, certo? Eu estou lá no laboratório 3 vezes por semana, mesmo nesse período de pandemia, reorganizando. Caso a direção autorize de uma forma especial, você ter acesso lá, eu posso tentar lhe apoiar com isso também, certo? E ainda mais, o professor Evandro conseguiu alguns resistores, falei resistores igual o professor Paulo, alguns resistores eu não sou de Vitória da Conquista, por isso que eu não falo resistores. Perdão pelas brincadeiras, é mais forte que eu. Mas aí lá a gente tem alguns resistores de potência que podem ser utilizados. Inclusive, alguns já estão dispostos no painel que a gente confeccionou lá. O professor Evandro, alguns orientandos dele e eu, a gente confeccionou um painel que já tem algumas coisas que você poderia até ver uma parceria aí, tentar utilizar se for fazer esse incremento que o João Lucas falou. E também já reitero o meu apoio nisso aí, se você precisar, certo? E é isso, no mais, agradeço mais uma vez o convite feito por você, por Daniela e pela equipe de forma geral. E parabenizo, né? É um tema interessante, é uma área legal. Essa área didática aí, estou gostando, estou começando a me interessar mais ainda, certo? E reitero a minha disposição para ajudar no que você precisar. E é isso. Obrigada, Fernando, novamente por sua contribuição, né? Caio foi corajoso, né? Em propor um trabalho com protótipo em plena pandemia. Esse trabalho, assim como o João Lucas colocou, que também desenvolveu no TCC dele, esse daqui também é fruto de uma iniciação científica, João Lucas, em parceria com outra aluna do curso. E, de fato, assim, a gente tem focado mais no desenvolvimento do protótipo, né? Tanto que a apresentação, a gente verifica algumas falhas, assim, realmente não está pronta ainda para a defesa final, né? Ele apresentou o que já tinha pronto, né? O texto escrito também, porque a orientação realmente partiu nesse sentido de focar o protótipo para a gente apresentar algum tipo de resultado, né? Claro que precisa ser aprimorado. Essa questão da placa, né, lá do IFBA, até Caio tinha falado no início, professora, será que tem condições de a gente ir para o laboratório? Será que a gente... o IFBA não liberou a gente ir para lá, né? Se, caso, assim, a gente entre realmente nessa análise com a placa comercial, né?
com placa com as características mais robustas, eu teria que pedir a placa para vir para ficar com o Caio, né? Assim como a gente também procedeu na época do trabalho de João Lucas. Porque no IFBA, de fato, não está sendo autorizado ainda, né? Não sei se para o próximo semestre isso vai mudar. Mas, assim, eu estou feliz com o resultado que ele já conseguiu apresentar, apesar dos problemas que a gente teve, né? Aquisição de material, o tempo que a gente tem realmente é curto, mas aí Caio vai dar uma focada aí e a gente vai conseguir atender às sugestões que vocês colocaram. Fernando, quer falar alguma coisa? Você poder concluir, eu podia esperar até o final, mas já que a gente interrompeu, Porque peço é igual desculpa aluno, né? Quando a gente vê a mãozinha, a gente não quer... Peço desculpa pela interrupção na tua fala aí, Daniel, mas é o seguinte, eu lembrei de um detalhe que ele não inseriu no trabalho, que talvez fique interessante, até para enriquecer e para o trabalho esticar mais, né? E é pertinente, antes que eu esqueça, é melhor falar logo. Como a gente vinha também lá estudando naquela nossa graduação, né, nossa aventura aí pedagógica, então talvez seja interessante também que, mesmo sendo um TCC, um PFC, como vocês estão chamando agora, de engenharia, talvez seja interessante ele citar alguma coisa aí das teorias pedagógicas, da relação teoria e prática e tal, porque já que ele resolveu enveredar por essa área, é interessante que ele pelo menos na minha visão, vocês como são mais experientes na área de engenharia, fazem parte de colegiado daquilo outro, talvez saibam me dizer melhor, até para orientar para ele também, se isso é pertinente ou não, se é válido, se pode botar isso dentro do projeto de final de curso dele. Mas, na minha visão, talvez seja cabível que ele cite um pouquinho aí, uma folha, no máximo 2 páginas, sei lá, ou menos, depende da visão de vocês, se for o caso, se for conveniente. Um pouquinho aí em relação à teoria prática, das teorias aí, talvez um pouquinho dos caras consagrados, ou mesmo só um pouquinho do que se fala aqui dentro do Brasil, de como é que funciona a escola técnica, alguma coisa do tipo. Aquela questão de que dentro dos próprios documentos institucionais aqui do IFMA fala sobre essa relação teoria-prática, indissociabilidade, essas teorias que a gente enlouqueceu para poder terminar essa graduação, você sabe bem. Talvez seja interessante ele entrar um pouquinho ali nisso só para justificar a existência de um kit didático. Por que fazer um conjunto didático, né? Porque a teoria da educação prevê isso, e ele estudou a engenharia, e talvez seja interessante casar esses dois contextos aí, né? Da engenharia e das teorias da educação. Aprender a olhar para a câmera, tá vendo? Eu acho, Fernando, eu acho bem legal mesmo essa sugestão que você deu para ele. Isso basicamente é aquela parte do ensino-aprendizagem, né? Processo de ensino-aprendizagem. Se você pesquisar a teoria disso, vai ter vários filósofos, sei lá, os caras que estudam isso mesmo. Inclusive, no meu TCC, eu acabei citando alguns deles, se quiser verificar depois, porque tem aí no site do IFBA o meu TCC. Como eu fiz algo parecido também com o laboratório, na época eu estudei essa parte de ensino-aprendizagem e incrementei também um pouco. Eu acho que é interessante mesmo, porque tem pessoas que estudam essa área e eles justificam que é interessante você ter as práticas. Daí você faz um link com isso. Bem lembrado. E pode até ele colher alguns frutos enveredando com isso, né? Ele pode até aproveitar esse CCC dele para fazer, talvez, publicações futuras, tanto na área da engenharia como também na área da educação. Tem os congressos, tem as coisas aí. Sim, isso mesmo. Talvez seja interessante. Inclusive, na especialização que eu fiz, o meu tema foi em cima disso, relação teoria-prática. Eu vou até te enviar aí, Caio, esse meu TCC. Foi um TCC curtinho, rápido, aquele para a gente se livrar logo do curso, mas na especialização eu falei muito sobre isso, tem umas teorias minhas também, umas viagens. Eu vou te enviar isso, que talvez seja interessante para você até citar aí no seu trabalho, né? Excelente. Obrigada, Fernando, pela sugestão. Obrigada, João Lucas. E é isso. Nas próximas etapas, agora a gente vai amadurecer mais tanto o trabalho escrito quanto a apresentação, né? E tentar apresentar mais alguns resultados conforme previsto no trabalho inicial, né, Caio? Isso. Pronto. Então, por mim, é isso. Marley, finalizar. Dani, obrigada. Abrir ao público, né, Dani, ver se você me permite, e você e o Caio me permitem, aos convidados, aos que vieram prestigiar a apresentação de Caio, se tiverem algumas sugestões, dúvidas, enfim.
A gente está com tempo, inclusive a observação que eu Tô faço. parabenizando mesmo, rapaz. O bicho é desenrolado. Viu? Obrigada, Lucas. Mais alguém? O Eduardo mandou aí. Muito bom, Caio. Obrigado, muito obrigado. Eu achei excelente a apresentação dele. Muito obrigado. Obrigada, Flavinha. Mais alguém, gente? Bom, como não tem mais alguém, Caio, eu também queria te parabenizar. Parabéns pelo trabalho apresentado, a forma que foi apresentado. E se ninguém tiver mais nenhuma consideração, a gente finaliza aqui a pré-defesa do Caio. Antes eu queria fazer uma ressalva. Eu até estava conversando com a Daniela no intervalo aí que ela teve, o pouco intervalo que ela teve, e a gente vai disponibilizar, né, Dani, a apresentação, o link da apresentação. Eu já subi o que foi feito hoje, inclusive eu vou passar para ela. E aí, Caio, se você tiver interesse, eu vou passar tudo para a professora Daniela, e aí ela... Certo. Pode ser assim, Dani, e você divulga que você tem um contato com todos mais fácil. Então, gente, obrigada por hoje. Uma boa noite a todos. Valeu, boa noite, parabéns de novo, Caio. Valeu, parabéns a todos. Muito obrigado. Valeu, a todos. pessoal. Valeu, Parabéns, Caio. Fernando. Parabéns, Menino Daniela. Caio, arrocha o nome, menino Caio. Tchau, Vajão, tchau. sexta-feira é a gente, Vajão. Eu já tô tremendo de hoje. Só lembrando que essas pré-defesas, elas são abertas ao público, né? A gente divulgou com todos os alunos, né? Tanto essas pré-defesas quanto as defesas final. Então, se vocês podem avisar os alunos, aos colegas que podem participar tranquilamente, viu? Boa noite, obrigada aí. E vamos trabalhar, né, Caio? Vamos trabalhar. Tchau, tchau. Valeu.